Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero dar sequência à palavra de meditação dessa semana, falando a respeito do poder da ressurreição. O poder de Deus que estava em Cristo Jesus, que fez com que ele ressuscitasse pessoas dentre os mortos, fizesse curas e milagres extraordinários, porque o poder de Deus estava sobre ele. E também o mesmo poder que o próprio Deus exerceu em Cristo para fazer Jesus ressuscitar dentre os mortos e derramar sobre cada um de nós, aqueles que cremos, este poder da ressurreição, para que nós possamos também experimentar os milagres de Deus na nossa vida. E eu quero, nesse momento, falar a respeito da palavra que o apóstolo Paulo falou na carta aos Filipenses, capítulo número 3. A partir do versículo número 5, Paulo conta a respeito da sua história, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, e quanto à lei, fariseu, ou seja, um conhecedor das Escrituras, profundo, um estudioso e um praticante da palavra, dos princípios que ele recebeu na sua religião judaica. E diz também que, segundo ele era perseguidor da igreja, porque ele entendeu num primeiro momento que aqueles que estavam seguindo a Cristo estavam se desviando dos princípios da lei judaica, e então passou a ser um perseguidor da igreja no primeiro momento. E no tocante à justiça que estava na lei, ele era um homem irrepreensível. Mas a sequência do texto, a partir do versículo 7, em Filipenses 3, Paulo fala: mas que essas coisas que para ele eram lucro, ele considerou por perda por causa de Cristo. E, na verdade, também considerou por perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, ele diz, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio ou como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, que ele desejava, mais do que praticar uma religião e abriu mão dos seus princípios religiosos, da sua fama como um homem que tinha zelo por Deus e sobressaía a todos da sua geração na prática da lei judaica, ele considerou tudo isso como perda para conhecer o próprio Deus. Não conhecer a religião de Deus, mas conhecer a pessoa de Deus. E também, não somente conhecer a Deus como Ele é, mas também conhecer o poder da ressurreição. Então, assim é possível também que cada um de nós possamos não praticar somente uma religião, tendo fé, tendo temor a Deus, tendo conhecimento das Escrituras Sagradas, ou tendo uma prática de princípios morais e valores que Deus estabeleceu, mas também precisamos conhecer o próprio Deus como Ele é, num relacionamento de intimidade, num relacionamento pessoal que nós podemos falar com Ele, ouvir a sua voz, e podemos também receber o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição, e nós experimentarmos também essas operações sobrenaturais que o Espírito de Deus faz, exercendo sinais e prodígios e maravilhas, e nós possamos ver a glória de Deus. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Jesus falou lá em Marcos 16, a partir do versículo número 17, que nós podemos experimentar esses sinais. E também o próprio apóstolo Paulo, quando ele conta essa história de que ele queria conhecer a Deus, que considerou tudo como perda para ter o conhecimento de Cristo e conhecer esse poder da ressurreição, Paulo foi um homem que foi usado sobrenaturalmente também, porque onde quer que ele ia, ele pregava a palavra e ele também exercia este poder miraculoso, e muitas pessoas eram curadas das suas enfermidades, pessoas que eram oprimidas por demônios eram libertas. O próprio Paulo deixava que os seus lenços, aventais, objetos pessoais fossem levados para as pessoas enfermas, e pessoas também eram curadas e também demônios eram expulsos. Paulo foi usado para ressuscitar pessoas dentre os mortos também. Então, ele viveu um sobrenatural de Deus, porque ele se dispôs a conhecer a Deus, quem Ele é, e conhecer esse poder da ressurreição, o poder de Deus que está disponível para mim e para você também. Se nós buscarmos a Deus enquanto nós podemos achar, se nós a cada dia, a cada manhã nos levantarmos e conversarmos com Deus, e buscar o conhecimento de Deus pela sua palavra, certamente Deus vai se revelar a nós pelo seu Espírito. E o poder da ressurreição vai estar sobre nós, vai estar em nós e através de nós, abençoando pessoas, tocando nas nossas famílias, fazendo milagres extraordinários, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, daqueles que amam a Deus.
Então, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que você seja despertado para abrir mão de determinadas coisas que são necessárias, talvez da sua prática religiosa, para não viver uma prática religiosa, mas viver uma vida de intimidade pessoal com Deus, tendo Deus como Pai e você como filho ou filha, e possa então receber o poder que vem do trono de Deus, da soberania de Deus, e possa experimentar também os sinais, as curas e as maravilhas todos os dias. Certamente, Deus quer te abençoar e te fazer uma bênção, abençoador de muitas outras vidas, homens e mulheres, pessoas ao seu redor, pessoas na sua casa, que precisam realmente experimentar milagres e o poder de Deus exercido sobre as suas vidas. Que Deus te abençoe com fé e com ousadia para crescer no conhecimento de Deus. E certamente você vai também experimentar o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.